E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Rogério Fernandes, falamos ainda sobre ecologia, explorando um pouco mais matéria, energia e as consequências dentro dos níveis tróficos. Bom, nós sabemos que matéria e energia são diferentes. Por quê? Porque a matéria é cíclica e a energia é acíclica. Com relação à energia, o que nós temos? Sol. Aqui está o Sol. Eu sei, parece um ovo, mas é o Sol. Vou fazer os raiozinhos aqui, ó. Agora parece mais um Sol. O Sol irradia os seus raios por todo o planeta Terra. E as plantas, os seres fotossintéticos, autotróficos, eles absorvem essa radiação, essa energia emitida pelo Sol, fazendo então a fotossíntese e transformando uma energia que é uma energia luminosa numa energia química através da fotossíntese. A energia se transforma. Com isso, a energia que estava na luz do Sol passa a integrar esse organismo aqui, que nós chamamos de base da cadeia alimentar. Eles são autotróficos. Autotróficos. Eles são fotossintetizantes. Eles são a base do desenvolvimento biológico do planeta. Então, a luz do Sol é absorvida pelas plantas, que através de um processo químico chamado fotossíntese, transforma a energia luminosa em química, que vai ser a base do consumo para uma cadeia alimentar. Os autotróficos alimentam normalmente herbívoros e de diversas formas, né? Pode ser através das frutas que essas plantas têm, nas plantas que têm frutas, obviamente. Pode ser através das raízes, pode ser através do consumo do caule, pode ser através do consumo de uma folha. Enfim, as plantas elas servem como base de alimentação e energia para diversos organismos que são herbívoros e que não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Logo, eles não são autotróficos ou autótrofos, eles são heterótrofos ou heterotróficos. Os herbívoros, por não conseguirem produzir o seu próprio alimento, são obrigados então a conseguir esse alimento de outro ser vivo. A mesma coisa cabe para o nível seguinte, que são os carnívoros. Muito bem, os carnívoros também não produzem seu próprio alimento, também são heterotróficos porque não produzem seu próprio alimento, e eles, por não produzirem seu próprio alimento, são obrigados a consumir outros seres vivos para obter assim a sua energia. E assim a gente poderia colocar inúmeros outros seres aqui. Eu poderia colocar outro carnívoro, mas eu estou optando por colocar aqui um onívoro para que a gente fale também a respeito deste conceito. Um onívoro é aquele ser que é capaz de se alimentar de diversos tipos de seres vivos. Ele pode comer tanto plantas, quanto carnes, quanto fungos. Então ele tem uma demanda maior, um raio maior, uma dieta mais diversificada. Então eu poderia ter colocado os onívoros no segundo nível trófico aqui. Primeiro nível trófico são os autotróficos, segundo nível trófico são aqueles que são os consumidores primários, ou eu poderia ter colocado os onívoros aqui no lugar dos carnívoros, mas enfim, coloquei os onívoros aqui para poder privilegiar a palavra dos herbívoros e a palavra dos carnívoros aqui. Então, herbívoros, uma dieta basicamente à base de vegetais, carnívoros, uma dieta à base de carne, né, de outros animais, e onívoros, uma dieta diversificada. Mas todos eles são heterotróficos porque não produzem o seu próprio alimento. Tá? A gente tem uma maneira mais didática de expor isso, né? Que são através das pirâmides, que são representações gráficas. Né? É interessante a gente observar o seguinte. Eu vou desenhar uma primeira pirâmide aqui. Claro que é uma pirâmide esquemática, né, pessoal? Aqui está a pirâmide. Espero que ela tenha ficado adequada, parece um bolo de noiva, né? Então, eu tenho aqui uma pirâmide, e é uma pirâmide que mostra níveis tróficos. O que são níveis tróficos? O que significa essa palavra aqui, ó, trófico? Pensa comigo, o que é um ser autotrófico? É aquele ser que produz o seu próprio alimento. Auto, próprio, trófico, a forma de alimentação. Eu tenho seres que são heterotróficos, ou seja, tem que pegar a sua alimentação de um outro ser vivo. Não são capazes de produzir o seu próprio alimento.
Então, níveis tróficos é o nível de alimentação que esse ser vivo desempenha. Olhando na pirâmide aqui, eu sempre na base da minha pirâmide, terei seres autotróficos. Sempre na base da minha pirâmide eu terei, então, seres que são produtores. Eu vou escrever isso aqui, ó. Produtores. Ou seja, são autotróficos e normalmente, ou a maior parte deles, 95, 96, 93, depende do autor, 95% dos seres vivos da Terra, dos seres autotróficos, eles realizam isso através da luz do Sol, ou seja, eles são fotossintéticos. Fotossintéticos. Então, na base da minha pirâmide está aquela galera que produz a energia, que absorve a energia do Sol e transforma essa energia luminosa em energia química, que é palpável para todos nós. Então, o que acontece? No segundo nível trófico, nós temos já não mais produtores, nós agora temos consumidores, porque eles não produzem mais por si mesmos. Eles têm que consumir algo que alguém produziu. Então, a partir daqui, todos são consumidores. Todos eles são consumidores. Basta-nos saber que tipo de consumidor ele é. Então, ele pode ser um consumidor primário, porque ele é o primeiro a consumir do produtor. Esse é o consumidor secundário, porque ele é o segundo a consumir do produtor. Esse aqui é o consumidor terciário e assim por diante. Tá? Então aqui nós temos sim a figura de um herbívoro, aqui nós podemos, de um herbívoro ou de um onívoro, né? Aqui nós podemos ter a figura de um carnívoro ou onívoro, aqui nós podemos ter a figura de um carnívoro ou um onívoro e assim por diante. Não é difícil entender, né? O interessante é que a cada nível trófico a minha energia ela se dissipa. E por que a minha energia se dissipa a cada nível trófico que eu passo adiante, acima? Porque todos os seres vivos, no momento que captam energia, precisam utilizar essa energia para si mesmo. Então, quando eu como uma carne, quando eu como uma salada, eu estou pegando essa energia que está na carne, na salada, no fungo, para o meu desenvolvimento, é para o meu consumo, para o meu gasto de energia. Então, naturalmente, nesse momento eu estou gastando energia dando essa aula, falando para vocês, e essa energia sai da cadeia alimentar e volta para o ambiente, na forma térmica, na forma cinética. Então, a planta faz a mesma coisa. A planta capta a energia do Sol, mas grande parte, nem tanto assim, mas boa parte da energia vai se dissipar. Vai se dissipar no seu crescimento celular, vai se dissipar na formação de frutos, vai se dissipar, enfim, nas movimentações internas que uma árvore, de uma planta, seja gramínea ou uma árvore, tem, para o seu próprio desenvolvimento. No momento em que um consumidor primário, como por exemplo um boi, come a gramínea ou capim, ele vai pegar toda essa energia do capim e vai desperdiçar enormemente uma grande quantidade de energia. Imagina, o boi tem temperatura própria, o boi muge, se reproduz, se locomove. Então, os bovinos, de uma maneira geral, e usando eles como exemplo, são grandes desperdiçadores de energia. Estima-se que 50%, 60% da energia que eles comem, captam dos capins, são desperdiçadas. Não desperdiçadas, são investidas por eles mesmos, neles mesmos. Então, a lógica é que a cada nível trófico eu tenho menos energia. E essa representação que eu usei para vocês aqui é uma representação de uma pirâmide energética, porque a cada nível trófico eu vou diminuindo a minha energia. E essas pirâmides energéticas são as pirâmides que melhor representam um ambiente. Porque assim como eu estou representando aqui uma comunidade de gramíneas, aqui de bovinos, aqui de... Vamos pegar aqui... guepardos, né? Vamos pegar aqui, então vamos refazer esse exemplo. Gramíneas na savana. Gnus na savana, que são consumidos por leopardos, que são consumidos por urubus. Então aqui eu acabei de criar uma cadeia alimentar, até vou escrever aqui, cadeia alimentar, tá? Aonde quem come quem aqui vai utilizando essa energia que pegou para o seu próprio desenvolvimento. Perfeito? Então, essa pirâmide aqui que eu estou representando é uma pirâmide de energia.
É uma pirâmide energética. Mas existem pirâmides de números e existem pirâmides de biomassa. A pirâmide de número me diz exatamente isso. O número de seres vivos que estão num determinado ambiente. Então, eu posso pegar... Vou fazer um outro desenho aqui para deixar de ser preguiçoso, né? Vamos subir um pouco mais a folha. Pegar um exemplo simples aqui de uma pirâmide de números. Então, uma pirâmide de números representa o número de indivíduos que estão naquele habitat, naquele ambiente. Então, aqui eu posso ter 1 milhão de gramíneas que vão ser consumidos por 20 mil gnus que vão ser consumidos por 10 leões. É um exemplo. Certo? Vamos botar os nomes aqui. Grama, como as gramíneas, né? Gnus e leões. Tá? Então, esse é um exemplo de pirâmide numérica. Essa pirâmide numérica pode ser uma pirâmide invertida? Sim, pode ser uma pirâmide invertida. Vamos pegar aqui, ó. Estou desenhando uma pirâmide invertida agora. Tá? Uma árvore que sustenta 20 macacos que sustentam 200 piolhos. Uma árvore que sustenta 20 macacos que sustentam 200 piolhos. É possível isso? É possível. Numericamente é possível. Mas energeticamente é possível? Se a energia que essa árvore contém como produtora primária, se a energia, olha só, se a energia que essa árvore contém for maior do que a energia dos macacos, que for maior do que a energia dos piolhos, essa pirâmide de número é viável. Então, por trás de uma pirâmide de números, eu tenho sempre uma pirâmide energética, que dá ou não dá uma sustentação de energia para esse número de indivíduos, para esse número populacional que está tentando se estabelecer naquele determinado ambiente. A mesma coisa vale para uma pirâmide de biomassa. O que é a biomassa? É a quantidade de matéria, o peso da matéria, a massa da matéria. É o que o nome diz. Na pirâmide de biomassa, os mesmos exemplos, só que daí as unidades passam a ser os quilos, né? Quilogramas. Então eu poderia usar o mesmo exemplo aqui da grama, dos gnus, dos leões, mas aí eu coloco os números em quilogramas. Perfeito? Agora, a pirâmide de biomassa pode ser invertida? Muita atenção aqui, porque sim, pode, mas a gente tem que explorar um conceito chamado de potencial biótico. E o que é o potencial biótico? Ficou meio feio aqui, né? Deu, consertei. O que é o potencial biótico? Já explico. Olha aqui, ó, o exemplo que eu vou dar. Eu tenho aqui uma pirâmide invertida novamente. Uma pirâmide invertida. E aqui eu vou usar um exemplo do ambiente marinho. Por quê? Porque a pirâmide de biomassa só é sustentável no ambiente marinho, justamente por conta desse conceito que eu vou explicar para vocês de potencial biótico. Mas primeiro vamos aqui na folha. Eu tenho aqui 10 quilos de um peixe de pequeno porte, que sustentam 200 quilos de um peixe de médio porte, que sustentam 1000 quilos de um tubarão, por exemplo. Então aqui, o tubarão, todo mundo sabe, é topo de cadeia. Não é chave de cadeia, é topo de cadeia. Aqui nós temos peixes de médio porte e aqui peixes de pequeno porte. Tá? Esse é o exemplo. Mas, Rogério, como é que 10 quilos de um peixe de pequeno porte vão sustentar 1000 quilos de tubarão? Essa é a pergunta que tem a ver com potencial biótico. Imagina que o que é potencial biótico? É a capacidade que um ser vivo tem de se desenvolver, de se multiplicar com muita rapidez e ainda por cima conter muita energia. Então, o conceito de potencial biótico tem a ver com capacidade energética e também de reposição, multiplicação no meio. Então tu imagina que esses peixinhos de pequeno porte, eles se multiplicam de uma maneira tão forte, tão absurda, que mesmo que tenham um peixe de médio porte se alimentando deles, a velocidade de multiplicação deles é compatível com a velocidade de consumo deles.
De forma que esses 10 quilos aqui sempre irão se manter constantes. A mesma premissa nós temos aqui para os peixes de médio porte. Os peixes de médio porte são consumidos pelo tubarão na mesma velocidade em que eles conseguem se repor, se recolocar numericamente no ambiente. E com isso, claro, a biomassa deles também. Então, potencial biótico, o que é? É a capacidade que as espécies têm de se recolocar no ambiente, de se multiplicar em grande número, em grande massa, mesmo tendo o seu consumo em alta performance também, mas também com energia. Então, pessoal, para amarrar esse pensamento, assim como na pirâmide de números eu tinha uma pirâmide energética escondida por ali, mas dando alicerce a ela, a mesma coisa eu tenho aqui na pirâmide de biomassa. Eu tenho uma pirâmide energética dando suporte para ela, mesmo que ela visualmente não esteja sendo a estrela principal, digamos assim, do meu relatório. Eu preciso ter uma energia nos níveis tróficos que seja sustentável para manter tanto números quanto biomassa. Falamos um pouquinho sobre matéria e energia. Continuamos mais nas próximas aulas. Se gostou, não se esqueça de se inscrever e de ativar as notificações. Grande abraço, até mais!